Fala galera, beleza? Aqui na área. E hoje aqui eu apresento para vocês o nosso primeiro e um dos mais importantes indicadores de métrica on-chain que a gente vai utilizar para pegar nas nossas estratégias de investimento. Então, se você está chegando aqui no canal agora, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like e também compartilha porque isso daqui é conteúdo que vocês não vão ver em outro lugar. Vai por mim. Então, vamos começar. O indicador que a gente vai trazer aqui hoje vai ser o NUPL, que a gente também identifica ele como Net Unrealized Profit and Loss, que em português fica perda ou lucro não realizado. E ele se trata de um indicador que ele mostra para a gente a razão entre as perdas e os lucros não realizados dos investidores no mercado. Então, você simplesmente pega é, a quantidade de investidores que está perdendo dinheiro no mercado e divide. Perdendo não, tendo lucro no mercado e divide pela quantidade que está tendo loja. Então, até a gente desmistificando muita coisa que é falada em questão de métrica on-chain, o NPL, a gente não utiliza ele como forma de identificar topo ou fundo ou saber se o preço vai subir ou vai cair, como a maioria dos analistas técnicos, analistas on-chain do mercado fazem, que é uma visão totalmente errada que eles passam para o público, que a gente não utiliza essas métricas on-chain e principalmente o NPL como forma de identificar topo fundo ou saber se o mercado vai subir ou vai cair, como já está aí no nosso tópico. A gente utiliza o NPL como forma de identificar as zonas que o mercado se encontra. Então, a gente entrando aqui para saber como a gente pode interpretar esse indicador de quatro formas. Primeiro, a gente tem uma zona de bull market, a gente tem uma zona de pré-bull market, a gente tem uma zona de transição, que é entre a zona de capitulação, para quem não sabe o que é capitulação, é a zona onde os investidores do varejo eles desistem das posições e todos os investidores, os holders que estão desistindo, começam a vender, é, to, começam a vender tudo no prejuízo, então todos os investidores estão vendendo prejuízo, não tem investidor tirando lucro, investidor, no caso, a gente fala em questão de trade de longo prazo, então essa galera não está tirando lucro, está todo mundo no loja, então é aí que começa a zona de capitulação. E, como eu estava explicando, essa terceira zona é a zona entre a zona de capitulação e a zona de pré-bull market. E a gente também tem a zona de capitulação. A gente vai mostrar isso aqui graficamente, como vocês podem ver aqui. Primeiro, vamos começar daqui. A zona de transição, ela se trata de uma zona de meio termo. Então, normalmente, quando a gente está entrando numa zona de pré-bull market, uma zona de capitulação. Como eu expliquei, a zona de capitulação é onde os investidores desistem das posições deles e até quem estava segurando há mais tempo começa a realizar prejuízo. Então, é a zona onde a gente tem mais interesse em se expor. Então, aqui, por exemplo, a gente ficou, agora recentemente, um bom tempo nessa zona de capitulação. A gente ficou cerca de quê? Umas 3 semanas, mais ou menos, dentro dessa zona, acho que um mês quase. Então, foi tempo bem considerável até. E agora a gente tá voltando, está tentando voltar para essa zona de transição. Então, normalmente a zona de transição é uma zona que a gente não fica muito tempo, porque é uma zona onde vai definir para qual viés a gente vai entrar no mercado. Então, essa zona aqui que a gente representa, que está representando aqui no CryptoQuant, essa zona em amarelo, a gente pode identificar como uma zona de pré-bull market, que é uma zona que a gente está tá tentando iniciar um bull market ou já está dentro do bull market e está corrigindo. Então, essa zona de pré-bull market já é uma zona que, depois da zona de transição, é uma zona mais interessante para fazer posição também, porque na zona de transição é muito difícil você se posicionar porque é um momento incerto, então você não sabe se você se você está indo para uma zona de capitulação ou se você está voltando dela. Então depende
do sentido que você está indo. Por exemplo, aqui a gente estava caindo e aqui a gente estava subindo. Então, depende muito da situação. E a gente tem aqui ilustrado em laranja a zona de bull market, que é a zona onde o mercado tá naquela fase de loucura, aquela fase, começa já a fase de euforia. Aqui a gente tem outro gráfico que mostra sobre o NUPL, já é um outro tipo de forma de interpretação. Então aqui é a zona de capitulação, que é a mesma zona que a gente estava olhando lá. Aqui a Hope or Fear, que é a zona de medo, de esperança, que as pessoas estão esperando que vá acontecer alguma coisa que coincide com a nossa zona de transição. Então vocês podem sempre ver aqui, essa zona aqui sempre ocorre do preço estar mudando, o preço sempre está mudando o viés dele, então o mercado está super bearish, ele começa a entrar numa fase de bull, uma fase de touro. Então, como eu vou explicar também quando a gente entra na parte de gerenciamento de investimento, a zona de transição ou de fear é uma zona que a gente prefere não fazer nada. E aqui já é como identificou lá, uma zona de pré-bull market. Então, essa fase de otimismo e ansiedade já é uma fase mais interessante para poder fazer posição também. Aqui também a gente tem fase de crença e de negação. No caso, a crença é quando está subindo o preço e você crê que pode subir mais, e a negação é quando o preço começa a cair e você não acredita que ele pode cair mais. Mesma coisa vale aqui, só que no caso da euforia e da ganância, é um caso muito mais. Um caso mais abrupto. E vocês podem ver aqui que, no decorrer do tempo, a gente está cada vez mais. A gente não está testando essa região acima. Então, como a gente pode utilizar essa métrica a nosso favor? Como a gente pode, como eu disse, não utilizar como forma de identificar topo fundo e nem de saber se o preço vai subir ou vai cair. Mas essa daqui é a parte mais importante do vídeo. E a gente vai identificar aqui como a gente pode integrar essa métrica na nossa estratégia de investimento. Então, primeira coisa, a gente está numa fase de bull market. O que acontece na fase de bull market? No bull market, os ativos já estão precificados. Então, a maioria dos ativos já estão tudo precificado e fica difícil de você poder fazer uma posição segura em qualquer ativo que seja, ativo grande, que todo mundo já conheça. Então, o mais interessante é o quê? Você buscar fazer trades curtos ou fazer entrada em coisa nova, em coisa que está saindo, coisa que está no hype, que o risco vai ser muito menor e o retorno vai ser gigantesco. Então, numa fase de bull market, o risco para você entrar em qualquer coisa nova é pequeno e o retorno ele tende a ser muito maior. Quem já viu seu mercado já deve ter visto na pele como é que funciona isso. A fase de pré-bull market já é uma zona que a gente pode pensar em posições de swing trade, posição de médio prazo, e diferente da zona de bull market que a gente foca em trade mais curto prazo, não fica tanto, não gosta de ficar tanto tempo exposto. Na zona de pré-bull market já é uma zona que a gente pode fazer posição de swing trade e tentar ficar um pouco mais exposto. A zona de transição, como expliquei, já é uma zona que a gente busca só ficar de olho para ver em qual sentido o mercado está indo. Então, se está caindo, a gente não faz nada, e se está subindo, a gente começa a ficar de olho para poder ver se não tiver exposto, no caso, né, se não tivesse exposto ali, como demonstrei na zona de capitulação, ficar de olho para poder começar a se expor na zona de pré-bull market, para poder pegar a próxima alta. E a zona de capitulação, que é a melhor zona que a gente pode ter para pegar investimento de longo prazo, a gente pode ter uma exposição mais segura
e a gente não precisa ficar se importando tanto em questão de tempo. Então, em zona de capitulação, a melhor estratégia é você sempre estar acumulando e você poder fazer a maior exposição possível, porque é nessa zona onde a maioria das pessoas estão perdendo dinheiro. Então é na zona onde a maioria das pessoas estão perdendo dinheiro que se torna a zona mais segura para você se expor. É bem contraintuitivo, mas é assim que o mercado funciona. A gente ganha onde as pessoas estão perdendo. E em questão do nosso gerenciamento de risco, vamos lá. Bull market. No bull market já se torna bem mais difícil você não se arriscar muito. Então é bem interessante você ter uma estratégia de gerenciamento de risco, por exemplo, uma estratégia aí que você se expõe 30% e fica 70% dolarizado. Então é bem mais recomendável você se expor pouco quando já está assim, em fase de bull market, para você ter caixa para poder comprar quando a gente chegar em zonas mais interessantes para poder ter exposição. Numa zona de pré-bull market, é, a gente já pode começar a olhar aí para se expor com 40, 50% da banca para poder fazer swing trade. Já é mais interessante para você poder se expor, porque já é uma zona onde normalmente o preço corrige e a gente costuma pegar mais pernada para cima, então dá para usar essa zona aí para ter bastante lucro com trade. A zona de transição, como a gente não faz nada, então não tem o que fazer. E na zona de capitulação é onde a gente busca aí a se expor com a maior parte do capital. Então a gente se expõe aí de 80 até 100% do capital, porque depende também muito do teu perfil. Você não precisa se expor totalmente, mas se você já for um investidor mais agressivo, você pode se expor numa zona de capitulação. No caso, a gente está falando aqui em relação ao Bitcoin e também pode estar falando em relação ao Ethereum. Mas a zona de capitulação é a zona mais segura que tem para você poder investir. Então, não tem muito o que falar. Essa basicamente é a ideia que eu estou tentando passar aí. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para fazer vocês entenderem como funciona mais ou menos. Essa visão que eu estou trazendo, nova para o mercado, eu não vejo muita gente falando isso. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Então, eu espero que eu esteja auxiliando vocês aí. E eu tentei explicar aí de uma forma mais simplificada. Esse tipo de assunto é bem mais interessante a gente fazer um vídeo mais completo, um vídeo que possa falar as coisas bem detalhadamente mesmo. Por exemplo, uma live. Então eu pretendo trazer mais live aí futuramente para a gente poder discutir sobre isso ao vivo. E qualquer tipo de dúvida aí, se tiver alguma coisa que eu possa implementar para melhorar a didática, vocês deixam aí no comentário também. Porque aqui, como vocês devem perceber, eu faço os vídeos, mas é totalmente amador. Eu não fico perdendo tempo fazendo corte no vídeo, às vezes quando engasga, porque o nosso intuito aqui é trazer conhecimento, porque é o conhecimento que vai fazer vocês ganharem dinheiro, e a gente tem que ser o mais prático possível, né? Então agradeço aí também a quem ficou até o final do vídeo, e dá aquela força e compartilha aí. Beleza? Valeu, falou!